Olá, galera, tudo bem? Estamos aí começando o ano de 2017, fazendo uma série de vídeos sobre genética, né? Lembrando que genética é um dos assuntos que mais cai em vestibular e Enem, então é importante que você manje muito. A gente vai começar falando sobre alguns fundamentos ou conceitos de genética, tá bom? Por quê? Porque antes de você começar a fazer aquele cruzamento, ai, professor, eu queria tanto fazer azão azinho, não pode começar a fazer isso direto, entendeu? Você tem que manjar do básico, do principal. Você não começa a fazer uma construção pela laje. Você começa colocando as sapatas, depois você faz as colunas, etc., até você construir tudo. Então, a genética é a mesma coisa. Tá bom? E aqui a gente vai revisar ou aprender, tá bom? Algumas coisas extremamente importantes para você poder fazer os cruzamentozinhos e entender, fazer os exercícios, principalmente os conceituais de genética, tá bom? Eu vou começar falando e dando uma revisada, na verdade, a respeito de DNA e de célula. Então, todos os organismos que são eucariontes, eles têm um núcleo. E nesse núcleo fica o DNA. Só que quando a célula está em repouso, ou seja, quando ela não está fazendo divisão celular, o DNA está na forma de cromatina. Tá? A gente não consegue diferenciar direito quais são os cromossomos, o DNA está todo espalhado pelo núcleo. Mas, quando a célula ela está fazendo a divisão, esse DNA ele fica mais visível, ele fica grosso, ele fica condensado. Então, a gente chama o DNA de cromossomo. Tá? Nós, seres humanos, temos aí 23 pares de cromossomo. Isso quer dizer que uma célula do nosso corpo tem 46 cromossomos, né? Por que que ela tem 46? Porque você recebeu 23 cromossomos do seu pai, no espermatozoide, que é uma célula N haploide, e 23 cromossomos da sua mãe, que o ovócito, né, que é uma célula N que também é haploide. Juntando esses dois, eu tenho uma célula diploide, N mais N, 2N, 23 mais 23, 46, certo? Então, a gente tem aqui, ó, esses cromossomos que ficam visíveis, né? Mas, ai, professora, o que é cromossomo? Cromossomo é quando o DNA ele fica nessa forminha aqui que vocês estão acostumados a ver, na forma de X, tá bom? Aqui eu fiz o desenho de uns cromossomos de uma célula que está fazendo divisão. Eu tenho aqui as cromátides duplicadas, etc. Tá bom? Então, isso aqui é um cromossomo. Só que o cromossomo, como eu disse, ele é feito de DNA. E esse DNA, ele está todo organizado no cromossomo na forma de genes, tá? Então, o que que é um gene? Um gene é um segmento do DNA que tem a informação para produzir uma proteína. E é a produção dessa proteína que vai determinar todas as características do seu corpo, todo o funcionamento do seu corpo, tá bom? Num gene eu posso ter centenas, milhares, desculpa, num cromossomo eu posso ter centenas, milhares de genes, tá bom? Então, eu tenho aqui o meu cromossomo, que é o DNA, quando ele está condensado, e o gene, que é um pedacinho do cromossomo que tem a informação para produzir uma proteína, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esses dois cromossomos que são da mesma célula, certo? Célula 2N igual a 46. Quando eu tenho cromossomos que são do mesmo par, que tem a mesma forma e que tem o mesmo tamanho, eu vou chamar esses cromossomos de homólogos. Então, se eu tenho 23 pares de cromossomos, eu tenho aqui
o cromossomo, o par do cromossomo 1. Eu tenho aqui os meus homólogos. Eu tenho os cromossomos do segundo par. Então, esse cromossomo com esse são homólogos. Tem o cromossomo aqui do terceiro par. São homólogos. E assim por diante até o 23. Por que é importante você entender esse conceito de homólogo? Porque se os cromossomos eles são do mesmo par, quer dizer que o gene que está nesse aqui vai estar nesse aqui também. Tá? Então, se no cromossomo do primeiro par eu tenho um gene responsável pela deposição da melanina, ou seja, que vai dar cor para a minha pele, tá nesse cromossomo daqui, nesse outro cromossomo, como ele é homólogo, ele também vai ter o gene para a mesma informação, ou seja, para a deposição de melanina na pele, certo? Então, temos aqui cromossomo, temos gene e temos o conceito de homólogo, que são cromossomos do mesmo par. Agora, vamos continuar com essa ideia de cromossomos homólogos, né? Eu tenho aqui os meus cromossomozinhos. Mesma ideia também dessa posição aqui do gene. Olha só, se eu tenho esse gene que está na pontinha desse cromossomo, como esse aqui é homólogo, ele também vai ter o gene que está na mesma posição, certo? Então, se os genes eles estão na mesma posição em cromossomos homólogos, eles são chamados de genes alelos, certo? O que são alelos? São os genes que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos, certo? E a partir de agora eu já vou introduzir o conceito de vocês que em genética a gente vai representar por letras A, B, C, D. E assim por diante, tá bom? Então, olha só. Vamos fazer de conta que eu dei uma letra A para esse gene, certo? Então, só lembrando que esse eu recebi do meu pai e esse da minha mãe. Lembra? Aqui, ó. Certo? Então, eu recebi o gene azão do meu pai e o gene azão da minha mãe. Toda vez que eu recebo ou que você vê uma letra maiúscula, essa letra maiúscula ela vai representar um gene que é dominante. E eu já vou explicar o que é isso. Vamos fazer de conta que o meu pai tem um azão e a minha mãe tem um azinho minúsculo. Toda vez que eu vejo o azinho minúsculo, ele representa um gene recessivo. Agora, olha só. Características que são recessivas são... Você pode substituir esse recessivo por fraquinho, tá bom? Por quê? Porque o fraquinho, o recessivo, ele só funciona quando ele tá com outro que é igual a ele. Ó, certo? Ele é fraquinho, então ele precisa de um outro amigo que é igual a ele para unir forças para se expressar. Agora o dominante não, ele domina tudo. Se ele estiver sozinho, ele vai dar conta do recado. Se ele tiver com outro junto com ele, nossa senhora, nem se fala. Tá bom? Então, vou dar aqui um exemplo do albinismo, que é uma característica recessiva. O que quer dizer recessiva? Quer dizer que uma pessoa, para ser albina, ela tem que ter o gene azinho. Se uma pessoa tiver o azão junto com o azinho, ou se ela tiver o azão e o azão, essa pessoa vai ser normal. Porque o albino, como ele é recessivo, e o recessivo precisa de 2, só vai ser azinho. Tá bom? Características que são recessivas
só vão se expressar quando estão em homozigose, tá bom? O que é homozigose? É quando eu tenho os genes que são do mesmo par, genes iguais. Agora, quando eu tenho um dominante com o recessivo, né? Essa característica ou esse indivíduo, ele é heterozigoto. Por quê? Porque eu não tenho só recessivo e eu não tenho só dominante. Eu tenho um recessivo e um dominante. Eles são diferentes. Então, ele é heterozigoto. Agora, eu vou dar um exemplo aqui para a gente reunir todos esses conceitos que a gente acabou de ver. Olha só, eu vou colocar uma série de situações. Então, eu tenho aqui um azão e um azão, um azão e um azinho, e o azinho, o azinho. Vamos ver se esse aqui, se ele é albino, se ele é normal, se ele é homozigoto ou heterozigoto. Esse aqui, ele é homozigoto, porque os genes que estão aqui, eles são iguais, é o azão e o azão, tá? Em relação ao albinismo, que é uma característica recessiva, ele é normal. O azão-azinho, ele é homo ou hétero? Ele é heterozigoto. Porque ele tem um azão e um azinho. Mas ele também é normal, porque lembra que, como o albinismo é recessivo, ele só pode ser albino se ele for azinho-azinho. Então, aqui ele é albino e ele é homozigoto, porque os dois genes são azinho-azinho, tá? Agora, olha só que interessante. O indivíduo, ele pode ter esses genes e ele tem a expressão dos genes. Quando eu vejo um exercício, eu tenho as letras que representam os genes e a expressão da característica dos genes, eu posso dividir em duas classificações. Eu posso dividir em fenótipo e genótipo. Então, olha só. O fenótipo, ele é a expressão do gene. Nessa informação que a gente viu aqui em cima, qual que é a expressão aqui do gene? É o fato dele ser normal ou é o fato dele ser albino? Ou heterozigoto? Homozigoto? É o fato dele ser normal ou albino, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o fato dele ser normal é o fenótipo. Por quê? Porque é a característica externa, é a expressão do gene, tá bom? Se ele for albino, esse aqui também é um fenótipo. Agora, o genótipo é o quê? O genótipo é o gene dele. Então, nesse caso aqui, o genótipo vai ser o fato dele ser azão-azão ou dele ser azinho-azinho. Ou dele ser azão-azinho. Tá bom? Esse é o genótipo. Só que o interessante é aqui, por que que os dois eles são diferentes? Porque o fenótipo, ele é influenciado pelo ambiente. Como que isso acontece? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Imagina uma pessoa que tem a pele. Sim, essa é a minha pessoa, ok? A pessoa ela tem a pele
Branquinha, branquinha, branquinha. Só que aí ela vai tomar sol, praia, verão, aquela coisa toda. O que que acontece? O que que acontece quando ela recebe a luz do sol? Ela vai ficar queimadinha. Pelo menos esse é o sonho das mulheres e das pessoas que vão tomar sol, né? Ela vai ficar queimadinha porque ela recebeu a luz do sol. Só que essa luz do sol vai mudar a informação que ela tem, que é de ter a pele branquinha? Não. O que vai mudar é o fenótipo, porque a pele dela não vai ser mais branquinha. A pele dela vai ser mais escurinha, tá bom? E isso pode acontecer com é, altura, pode acontecer com peso, pode acontecer com a cor do cabelo, com a textura do cabelo, com o comprimento do cabelo, que um monte de coisas que a gente tem aqui no nosso corpo e a expressão desses gênios, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês têm sugestão, por favor, deixem aí embaixo nos comentários e a gente se vê nas próximas aulas agora falando sobre lei de Mendel. Até!